Bom dia, dona de oficina. Maravilha? É, Seja bem-vindo ao podcast do Edu. No podcast do Edu, hoje nós falamos para você, dono de oficina, sobre como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o nosso expert e professor aqui em cima de quem está no Instagram. Quem é esse moço? Se apresente. esse menino é o Eduardo Silva, Opa, proprietário da Tagma Car Service. É para cada ponto aqui tá do lado, né? exatamente. Vamos lá, Para quem está no Instagram ou no Facebook, no YouTube, estamos aqui do lado. é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer, uma alegria. Você vê que a gente não mede esforços para poder estar trazendo conteúdo aí para vocês, para dono de oficina, de maneira nenhuma ficar sem informações, né? Às vezes o pessoal não tem a condição de assistir logo cedo, ou seja, porque está se deslocando até o seu ambiente de trabalho ali, mas a gente está tendo uma aceitação legal, porque está tendo muitas pessoas assistindo depois, né, William? Isso daí é bem bacana. O intuito é, quem sabe, um dia a gente não conseguir juntar uma galera para que a gente possa estar fazendo um bate-papo sempre de manhã, né? Eu gosto muito desse período da manhã, seja para fazer um exercício, seja para fazer uma meditação, para fazer um devocional, né, para já se preparar para o dia, que é muito importante, certo? Né? Aí, ó, a gente já tem o Paulo, passou aí, tem o meu xará, Eduardo, que eu tive visitando ele lá em Petrolina, né? Quando estava Aí, lá, conseguiu uma brecha lá no tempo, lá entre visitar a família, estar com todo mundo. Tive a oportunidade de ir lá e visitar ele lá. Foi bem bacana ali o pouco tempo que a gente ficou, que eu não quis também atrapalhar o dia dele, mas foi uma experiência sensacional aí desses dias. Então vamos lá, né, William? Vamos falar. O professor Paulo também tá aí, ó. Vai mexer. O Paulo, se já não tiver na TSI, deve estar a bom dia. caminho lá, né? Vamos Deve estar lá. a caminho. Vamos lá, Du. Hoje Bora. eu vou tirar da sua cabeça o seguinte tema. Por que os clientes reprovam o orçamento da sua oficina mecânica? Só que antes que os donos de oficina que estiverem nos ouvindo aqui já imaginem que porque você é preço que a gente está falando, não. Porque meu preço está ruim. Não é isso. É uma coisa que a gente enxergou que vem antes. Então eu vou explicar o que que é. Os clientes muitas vezes reprovam, só para dar o contexto certinho, os clientes muitas vezes reprovam o orçamento, não é porque você dá o preço, é como você tratou seu cliente desde a hora que ele pisou na oficina mecânica. Aí agora eu vou Ah, perguntar para o Du, essa aqui é só o contexto para poder explicar, e eu vou perguntar para o Edu o seguinte: Du, por que os clientes reprovam o orçamento? Mostra que a oficina não está organizada e lucrativa. E aí a gente vai falar do quê? Aí eu deixo você explicar. Exatamente o que que é o ponto de hoje. oh, muito bem, William. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu dei uma levantada para ficar uma câmera na mesma altura da outra aqui, já que a gente não está com a plataforma só. Agora ajustei aqui. Muito bem, vamos lá. É algo que eu particularmente, muitos pontos eu gosto muito. E a gente tem que estar bem atento com isso. Às vezes a gente olha a oficina como um todo. A gente olha a oficina como um todo. Ou como uma coisa só. E ele não pode ser olhado como um ponto só. Ele tem que ser olhado por setores. Então, assim, se você analisar a sua oficina, você tem que analisar ela, né? Tem que ver como uma empresa, tem que ter uma cultura no geral, mas você tem que aprender a separar setores. E esses setores são muito importantes, porque você vai utilizar a estratégia certa para cada setor, né? Vamos pegar uma oficina com um porte pequeno, seria, você, o dono da oficina e um ajudante, não deixa de ter.
Se é uma oficina que só tem ali o dono da oficina e um ajudante, vai ter mais setores do que, né, às vezes até as próprias pessoas para compor todos os setores. O que vai acontecer? Você vai ter ali o setor, né, vamos colocar o pátio como um setor, vamos colocar ali o setor de compras, né, você comprar ali os insumos, comprar ali os materiais necessários para que você execute o trabalho. Por exemplo, há quem faça um estoque um pouquinho maior, dependendo da cidade onde ele esteja, ele pode fazer um estoque um pouquinho maior, né, comprando algumas outras peças, como velas, pastilhas, discos, com alguns outros componentes a mais. Mas no caso de quem está nos grandes centros, fazer ali a compra de poucos materiais, né, para que a gente esteja executando ali a nossa prestação de serviço. Seja ali óleo, filtros, né, fluidos, coisas mais simples de giro rápido, porque o restante dos componentes a gente tem. Então, isso daqui é um setor de compras, né? Então, a gente também tem que ter um setor aí que o William falou, que é justamente onde a gente vai abordar isso daí, que é o setor do atendimento ao cliente. Então, isso daí é um setor extremamente importante para o funcionamento da oficina mecânica. Se você não der atenção para esse setor, é um risco muito grande. Vai acontecer o que o William acabou de citar, né? Você não dando a devida atenção quando o cliente chega, você ouvi-lo, você dá a atenção devida para ele, você fazer as anotações corretas, tudo certinho, isso daí já é praticamente um passo a passo para na hora que você passar a estimativa ou a proposta de serviço, ele já aprovar. Então, ter o setor do atendimento ao cliente, você dá atenção para esse setor, é algo que se você não faz isso na sua oficina, começa a acender uma luzinha de alerta aí, que isso daí é extremamente importante. William, eu acho legal, né, porque um dia isso aconteceu, a Tagma começou com praticamente o Eduardo e a Roberta, né, no espaço físico que nós temos hoje, né, agora imagina, né, você no espaço físico daquele só praticamente duas pessoas, que era eu e a Roberta, mas mesmo assim na minha cabeça já tinha, né, todos os setores, a gente já tinha alguma coisa que a Roberta já fazia, querendo ou não, ela acabava preenchendo o espaço que era para ter de um colaborador. No caso, ela já chegou a passar scanner, né, para mim, enquanto eu executava um serviço, eu estava atendendo um cliente de um outro carro, ela já estava ali, né, passando o scanner, fazendo as leituras, tirando o print da tela para depois me passar para que eu continuasse. Por quê? Porque o setor de atendimento ao cliente, eu considerava isso muito importante. Não é só quando a oficina está começando, que você não tem muitos clientes, que aí você, né, cada cliente que entra, você tem que dar aquele máximo de atenção possível para que ele fique ali, para que ele aprove a estimativa, aprove a proposta de reparo, para que ele, né, fique ali. Aí depois, quando as coisas vão acontecendo, que a oficina começa a crescer e você tem mais clientes, ou a oficina que já tem uma quantidade bacana de clientes, não vai dar a devida atenção em relação a isso. Vai querer atender rápido, vai atender de qualquer jeito, isso jamais pode acontecer, né? A gente fala muito, inclusive até na mentoria, a gente fala sobre a jornada do cliente, que infelizmente, assim, parece que você falar jornada do cliente dentro da oficina, você está falando tipo material composto de Marte, né? Qual que é o material composto do solo de Marte? Falar de jornada do cliente dentro da oficina é como se você estivesse falando de material composto do solo de Marte. Nossa, não tenho nem a ideia, para mim também não faz importante que Marte está lá longe, e aí eu não vou dar a devida importância, mas tem que dar a devida importância sim, né? Como o cliente chega até a sua oficina. Como ele chega até a sua oficina? É através de uma indicação, né? É através aí da internet, é passando na frente da oficina, passando na frente da oficina, viu que ali é uma oficina,
Ele analisou que aquela oficina atende determinado tipo de carro, né? Então tem todo esse contexto. A jornada do cliente ele já começa nesses pontos. Mas aí a gente vai decorrendo ao longo do nosso bate-papo. Mas é extremamente importante você entender que você ter o setor de atendimento ao cliente na sua oficina é mega importante. O cliente mudou, as pessoas mudaram, né? O cliente ele mudou muito de um tempo para cá, ainda mais agora, depois da pandemia, o cliente mudou mais ainda, porque ele foi obrigado a ter muita informação. Então, eu vejo em muitos grupos de WhatsApp aí de oficina, você vê os donos de oficina reclamando que a maioria dos clientes agora, tudo é internet, tudo é internet. A gente vai dar um pequeno spoiler aí de como você pode lidar com essa situação aí, certo, William? Exatamente. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu quero só fazer a seguinte pergunta. A jornada do cliente, do jeito que você comentou aqui, parece um negócio, parece um bicho de sete cabeças. Pô, o cara veio da internet, passou na frente, foi indicação, não sei. Então me fala aí, existe alguma maneira que as pessoas, para não confundir o dono de oficina, para deixar mais claro, o que que é, resumidamente, a jornada do cliente? Explica para a gente, para ter esse contexto, para a gente poder ir mais a fundo agora. Senão o pessoal Legal, vai ficar meio perdido aí. show de bola. Então vamos explicar de uma maneira rápida aí, né, e simples o que é a jornada do cliente dentro da oficina. A jornada do cliente justamente é como se fosse uma esteira, como se fosse uma esteira de produtos que é justamente o quê? O cliente ele vem passando, né? O cliente ele apresenta um problema no carro dele, ou uma necessidade, né? Ou uma revisão, vamos colocar, às vezes a dor do cliente não é só quando o cliente está com falha, quando está com defeito, não, pode ser uma revisão. Então, a partir daquele momento que ele teve um estalo de que ele necessita, né, de uma prestação de serviço de uma oficina mecânica, de uma oficina reparadora. O que vai acontecer? Ali ele entrou na esteira. Nessa esteira, o que ele vai fazer? Ele já tem uma oficina que ele costuma levar o carro, ele não tem uma oficina, ele vai precisar de uma oficina, é uma indicação, então essa esteira ela vai andando ali do cliente. Vamos imaginar aí, vamos fazer criar uma situação como se ele mudou para aquela região recentemente, ele não tem um contato com muitas pessoas, então o que ele vai fazer? Ele vai procurar na internet. Aí ele faz uma busca rápida ali, oficina mecânica em Osasco. Aí de repente ele vê na primeira página ali tá a Tagma Car Service. Qual vai ser os primeiros passos dele ali, né? Quando você fala de jornada do cliente, ele vai analisar hoje, né? Olha a importância aí. Ele vai analisar se a oficina tem um site, se ela tiver um site, ele vai entrar no site. Dentro do site, ele vai começar a ver algumas coisas ali, ele vai ver se tem todas as informações necessárias, se no site fala, né, o tipo de serviço que ele precisa, se a oficina faz, né? Então, no site da Tagma ali tem ícones ali que mostra todos os serviços que nós executamos, inclusive nós fizemos uma atualização recente, porque caiu um pouco a ficha aí de que a gente já estava executando troca de fluido de transmissão e não estava falando lá no site. Então, poderia ser que algum cliente que precisasse desse tipo de serviço entrasse no site, ele ia ficar na dúvida se tem ou não esse serviço no ataque. Mas tranquilo, vamos continuar a nossa esteira aí. Aí ele analisou o site, aí ele viu que tem a rede social, ele entrou na rede social, viu ali os carros, viu uma coisa muito importante, o que que acontece? O cliente, quando ele entra nessa esteira da jornada do cliente, ele quer saber se as imagens que tem ali no site ou numa rede social, se elas são reais, né? Eu vejo muita oficina mecânica só postando imagem, assim, tipo, como aqueles template, né, que fala, William, né, já prontos ali, às vezes a foto do carro quase não mostra o ambiente da oficina, então o cliente ele vai ficar meio, será que é real? Não é, né? Estranho isso, mas aí ele vai seguindo naquela esteira até a hora que ele resolve entrar em contato. Entrou em contato,
Como foi o primeiro atendimento? Como foi a primeira recepção desse cliente quando ele precisou do serviço, buscou na internet, olhou a rede social, fez a ligação. Se foi através de uma ligação, tocou rápido, demorou para atender, no atendimento ele foi bem atendido, né? Então, esses são todos os pontos que passam na jornada do cliente. Ah, ele foi bem atendido, agendou o carro, levou o carro, deixou o carro ali dentro, aí fez ali um checklist ou um diagnóstico, o que é que o cliente pediu para ser visto no veículo, e ali foi passado a estimativa, a proposta de reparo, o cliente aprovou. Aí ele continuou, o carro continua na esteira ali, né? Pedido de peça, execução de serviço, finalizou o serviço, aí tem o check-out, né? Ah, você vai olhar ali algumas coisas, se você manda lavar o carro do cliente ou não, aí até o contato. Né? Nessa esteira, teve uma estimativa de tempo do carro, o cliente perguntou, oh, que dia que eu pego o carro? Não pego. Né? Foi cumprido esse prazo dentro da oficina? Não foi cumprido esse prazo dentro da oficina? Isso é um problema, né? Na esteira da jornada do cliente. Entregou o carro para o cliente efetuou o pagamento, ainda não acabou a esteira. Não acabou a esteira, né? Desde o primeiro contato até o passo a passo ali dentro da oficina, entregou o veículo ali. 2 semanas você entrar em contato com ele para saber se está tudo em ordem, se está tudo ok com o carro. Então, essa é a esteira, né? Essa é a jornada do cliente. No pós, né? No pós-venda, ou ali no final, você também pode utilizar, né? Até o Paulo, ele mostrou para nós ali, bem bacana, um linkzinho do Google que você pode mandar para o seu cliente para ele te avaliar. Olha só que bacana, né? Para saber o quê? Toda essa experiência do cliente que ele passou ali, né, todo o passo a passo, todo o processo, qual foi a experiência que ele teve. E aquilo, de uma certa forma, retorna, e através disso você pode criar um feedback, né, para os colaboradores, um feedback para a empresa também, né, como foi legal, não foi, teve algum imprevisto, né, se teve algum imprevisto, por que que ocorreu esse imprevisto, e ali você consegue mapear onde é que você precisa fazer um ajuste dentro da sua oficina. Nossa, Eduardo, isso daí tem dentro da qualquer oficina mecânica tem isso. Você já tem essa esteira, você querendo ou não, você tem. Agora, se você souber utilizar ela, chega no ponto onde o William ele comentou. Certo, William? Deu uma explanada aí de uma maneira simples como que é a jornada do cliente dentro da oficina mecânica. É isso mesmo, eu até ouvindo aqui, prestando atenção, que eu consegui contar aqui, isso porque deve ter alguma coisa que pode ter passado aí na sua cabeça, foram mais de 10 pontos. Mais de 10 pontos aqui. Então, imagina o dono de oficina que acha que é só chegar, tá bom, senta aí, vai lá, quer café, quer água? Senta lá que eu vou ver seu carro. Só nisso aí, É, né? se o cara acha que o atendimento, a jornada é só fazer isso aí, não, que ele chega na oficina, senta aí, quer café, quer água enquanto eu ver seu carro? Aí, não é isso, não é Não. isso. Então tem muito ponto a se verificar para você definir e isso me mostra que tem que ter uma rotina bem, uma rotina não, uma rotina, um processo, vamos dizer assim, bem definido dessa jornada do cliente. O que que você imagina que é o caminho para o seu cliente? O que que é o que você espera, né? Se coloca no lugar. Aí eu vou te fazer a pergunta seguinte. Então, quando você tem a jornada do cliente definida, que vantagens que você tem para sua oficina, diferente de outras, você aplicou a jornada do cliente, você definiu sua jornada, falou, cara, eu quero que a jornada do meu cliente seja assim, eu quero proporcionar uma experiência para ele diferente de qualquer outra coisa. Que vantagem que você enxerga depois que você começa a aplicar tudo isso? Nossa, William. Aí, no caso, você falou do ponto interessante, que é o que? São os processos. Eduardo, pô, esse negócio de processo é um negócio muito chato, é isso, é aquilo. Meu, não tem nada de chato.
É só a questão de você montar. Ah, mas a minha oficina não é uma oficina grande, é uma oficina pequena. Você fazendo ali um processo simples, pequeno. Eu vou até fazer um rabisco aqui, ó. Fazer um negócio aqui, que aí vai dar para mostrar certinho aqui. E querendo ou não, isso daí vai virar uma rotina. Fiz aqui, ó, um desenho aqui, ó. 6 pontos aqui, tá vendo? 6 pontinhos aqui. Meu, se nesses 6 pontos você colocar aqui algumas perguntas, e através de como o cliente vai chegar na sua oficina, você vai. Como entrou em contato com a oficina? Por onde, né? Como nos achou? Como nos achou? Nos achou. E aí, você vai vendo o atendimento. Meu, se você colocar ali, ó, meu, o telefone da oficina, o cliente entrou em contato através de mensagem ou através de um telefonema. Você não pode passar mais telefonema, não pode passar do terceiro toque. Isso daí é comprovado. A pessoa liga, um toque, dois toques. Terceiro toque, ele já está chegando no ponto do limite dele, né? Se ele está querendo, se for um cliente novo, o risco já está grande por aí. Eduardo, como você sabe disso? A gente já mapeou tudo isso daí, porque nós tivemos diversos clientes que ele falou assim, ó, eu moro aqui na região do Alphaville e eu fiz uma busca na região sobre oficina mecânica e eu entrei em contato com uma oficina, 5, 6 toques, não atendeu o telefone. Aí eu fui pro próximo. 4, 5 toques, não atendeu o telefone, ou quando atendeu meio, alô, nem falou o nome da oficina. Ele simplesmente chegou e, alô, bom dia. É o cliente que dá bom dia, não é nem ele que dá bom dia para o cliente. E ali ele pegou e já se desinteressou. E de repente ele ligou na Tagma. Segundo toque, aí a Luana já atendeu Tagma. Luana, bom dia. Aí a pessoa, oh, bom dia, tudo bem e tal, eu tô com um problema aqui no meu carro aqui e tal, assim, assim, assado. Não, tranquilo, peraí só um instante que eu vou, né, passar aqui pro Eduardo, ele vai estar conversando com você. Aí, de prontidão, já atendi, consegui fazer algumas perguntas para o cliente, a gente já fez o agendamento. E quando ele esteve na Tagma, ele falou justamente isso. E não foi uma vez só, não. Então, você vê um processo simples. Poxa, trabalha só eu e um ajudante. Ou só eu. Meu, deixa o telefone sempre ali no carrinho ali, próximo a você, né? De uma certa forma ali, no caso do WhatsApp, deixa os grupos todos silenciados. Deixa sem, né? Apenas para fazer um sinal sonoro, apenas para o cliente, porque quando soar ou quando fizer um barulho o telefone ali, você sabe que é um cliente que está entrando em contato com você e você de prontidão você já responde ele. Aí depois outros processos simples ali dentro que dá para você fazer que de uma certa forma tudo isso vai contribuindo para a alegria do cliente e ele se sentiu que, William, olha só, a sensação que o cliente tem que ter é o seguinte: eu estou com uma necessidade e eu preciso de alguém que se importe comigo, né? Aí hoje a gente tem uma grande quantidade de clientes mulheres. Meu, mulher, querendo ou não, ela gosta da atenção. Por quê? Com medo de ser enganada, você pode dar a devida atenção para ela, né? O se importar. Se preocupar é diferente de se importar com o cliente. É necessário deixar bem claro isso. Então, quando você se importa com o cliente, ele percebe isso, um atendimento rápido, um retorno numa mensagem rápida, já esclarecer algumas dúvidas de prontidão ali logo no início do primeiro atendimento, isso daí é extremamente importante. Então a gente já fez uma construção. Se você fizer um processo simples ali, que nem eu coloquei aqui, ó, de 6 tópicos, né, da jornada do cliente dentro da sua oficina, isso começa a virar um ritmo, começa a virar uma cultura, e quando você começar a contratar, todos já estão cientes a respeito disso, né? Um exemplo aí, eu estive fora praticamente aí 10 dias da Tagma, mas assim, como esse processo ele já é existente, então assim, não mudou. Tem alguns clientes que eles ainda têm o meu contato,
a grande maioria fica através do contato do telefone que fica ali na recepção junto com a Luana. Então, quando o cliente entrava em contato comigo, o que eu fazia? Eu já mesmo assim, por conta do processo já está na cabeça, eu de prontidão já fazia o primeiro atendimento, entendia a necessidade do cliente. Quando era um cliente que ele queria conversar e o local onde eu estava, o sinal não era muito bom, eu já dava um jeito de mandar uma mensagem para a Luana: Luana, entre em contato com tal cliente rapidinho, porque ele está tentando falar comigo e não está conseguindo. Então, isso é o se importar com o cliente. Eu não ia falar com ele ali de momento, mas pelo menos, né? Então, assim, olha só a reação do cliente, William. Né? Ele tentando falar comigo, não conseguiu, mas de repente, uma pessoa da empresa liga para ele. Aí ele fala: Alô, oi, é a Luana da Tagma, tudo bem e tal? O Eduardo pediu para eu estar entrando em contato com você porque está tendo uma tentativa de contato sua com ele, e só que onde ele está no momento é um local de difícil acesso. Posso te ajudar em alguma coisa? Olha só, William, isso é se importar com o cliente. Não é o cliente tentou falar com o Eduardo, não conseguiu, agora vamos ligar na empresa, vamos. Não, isso aqui já é o jogo rápido e é um processo simples que você pode estar executando dentro da sua oficina e que traz. Tudo isso vai fazer parte daquele processo da escala de subida para a hora que você passar a estimativa ou a proposta de reparo para o cliente, meu, as chances, assim, tudo que ele vai vendo ao longo do processo, isso daí já vai deixando um espaço menor para a hora que você passar a estimativa ou o plano de reparo ali, ele automaticamente, o máximo que ele vai fazer é: vou pagar à vista, tem desconto? Ou enquanto às vezes você parcela, porque o orçamento praticamente aí já foi aprovado por tudo que foi feito ao longo dessa jornada do cliente dentro da sua oficina. Agora, o cliente ele não foi bem atendido, mesmo assim ele quer levar o carro na oficina, sabe? Acontece todo aquele problema, o dono da oficina não dá o retorno para o cliente, demora para retornar para ele, o cara já fica preocupado. E aí o que, que vai acontecer? A hora que passa a proposta, ele vai olhar e vai falar: Meu Deus, o cara demorou para me passar. Eu estou falando coisa simples, não estou falando de um diagnóstico que às vezes pode levar um bom tempo para você estar passando para o dono do veículo. Mas se você for analisar aí, dependendo da demora que você tem, ou você não dá, dentro da jornada do cliente, William, também existe a possibilidade de você dar um feedback para o cliente antes dele ligar para saber se já conseguiu descobrir ou não. Você dando um retorno para o cliente antes: Olha, nós estamos trabalhando uma mensagem, nós estamos trabalhando no seu carro, já foi feito o teste A, B e C, né? Está tudo em ordem com o carro e a gente continua na busca aí do defeito do seu veículo. Antes dele te perguntar, você mandar uma mensagem. E muitos donos de oficina não dão esse feedback. Geralmente é o cliente que tem que ficar correndo atrás dele igual um louco para saber se já está mexendo ou não no carro, o que de uma certa forma vai criando um sentimento ruim, né? E vai criando um procedimento ruim ou uma experiência ruim do cliente dentro da sua oficina, aumentando o espaço para que ele venha a aprovar a estimativa ou a proposta de reparo que você vai passar para ele, mais conhecido como orçamento. Não, isso aí, o dono de oficina às vezes esquece também que ele é cliente. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Uma vez eu fui numa loja para comprar um sapato social, eu entrei na loja e fiquei olhando. Uma loja grande, não vou ficar, não, entrei na loja assim e fiquei olhando. Tipo, eu aprendi uma coisa e isso se aplica muito. Se eu entro na loja, a experiência para mim, eu sou chato nesse quesito, mas se eu entro na loja, eu dou uma olhadinha. Se, tipo, em um minuto não chega alguém, ui, posso te ajudar pelo menos? Mesmo que às vezes você não quer comprar, você só tá olhando. Mas se em um minuto a pessoa da loja não vende, pelo menos dá um, ui, posso te ajudar? Já perdeu a venda, porque às vezes eu tô com alguma dúvida, deixa, eu vou em outra loja, porque sabe que não quer me dar atenção, também não vai ter meu dinheiro. E muitas vezes acontece, o dono de oficina acaba esquecendo isso. O cliente chega, fica lá na recepção, plantado lá, o cara tá debaixo do capô, não olha, entra no carro e vai embora. Você nem viu que o cliente chegou ali. Exatamente, você vê isso daí, o que você falou é fundamental.
né? Eu E, acho que Du, desculpa, pode continuar, pode continuar. não, a questão da empatia, que é se colocar no lugar do outro, é justamente isso daí. Quando você vai num local, né, quando você vai num restaurante, quando você vai ali, você não é bem atendido, não é atendido de prontidão, só para você ver que assim, eu fico olhando a todo local que eu vou, William, eu fico vendo a experiência que eu vou ter naquele local. Por quê? Porque pode ter alguma coisa que pode me ensinar para eu aplicar dentro da minha oficina ou jamais fazer dentro da minha oficina. Por exemplo, ontem, ali mais ou menos por volta de umas 2 horas da tarde, eu fui abastecer o carro, porque eu já tinha lavado, fui abastecer o carro para entregar na locadora, porque à tarde a gente já ia embarcar. E aí, o que que aconteceu? Na hora que eu fui abastecer, eu já meio que por mania, né? Eu vou lá, desci do carro, porque o meu primo estava comigo num outro veículo que ele ia me buscar. Aí fui lá, abri a tampa ali o compartimento de abastecimento do veículo. Então, assim, já deixei prontinho para o cara só vir ali com o dispositivo de abastecimento, né? Engatar no carro. Meu, eu já deixei o processo adiantado. A pessoa veio, ele só olhou para minha cara. Tipo assim, ele não deu um boa tarde, ele nem perguntou: "E aí, amigo, vai quanto?", né. Não, ele ficou olhando para minha cara, e eu que falei. Falei: "Opa, beleza?", que aí eu faço questão de cumprimentar, né. "E aí, tranquilo?". Aí o cara não respondeu. E aí eu dei aquela pausa, aquele silêncio, eu falei: "Pode completar no automático, por favor". Meu, ele nem ao menos, olha que sensação horrível. A minha vontade qual que era, William? Era simplesmente de falar assim: "Espera aí". E aí eu pegava ali a tampa, fechava: "Não, não vou abastecer aqui não. Vou embora, vou para o outro posto", né. Você vê, olha só, são experiências simples no dia a dia, ali, que faz você ou gostar. Agora pergunta se eu quero voltar naquele posto a próxima vez que eu for lá. Nem ferrando, nem a pau, não mesmo, não volto de maneira nenhuma. Então a gente tem experiências, né, do cliente, passamos por isso ao longo do nosso dia a dia, que nem você falou. Nós somos consumidores também. Nós somos consumidores das distribuidoras, das autopeças que a gente pega. Qual é a experiência que a gente tem? Eu tenho experiências horríveis. Por exemplo, tem uma autopeça grande em São Paulo que eu não pego mais nem um parafuso dela, porque deu para ver que o intuito dela é somente o umbigo dela, não trabalha em parceria. E o propósito da Tagma é trabalhar com empresas que têm os mesmos princípios e valores, que é a questão do ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar nessa história. O cliente vai ganhar, a Tagma vai ganhar. Daí, no caso, vou até citar o nome aí, porque eu tenho uma parceria muito grande. A Lopes Oliveira vai ganhar. O Vitor, meu, o cara me proporciona uma experiência, né? Tanto minha, quanto da Luana, quanto da Roberta, de quem for que ligar lá, uma experiência sensacional. E vice-versa também, né? Querendo ou não, a gente também tem que retribuir o nosso fornecedor com isso, porque faz parte, tudo isso agrega muito na hora da experiência do cliente na jornada aí, quando passa dentro da nossa oficina. Eu poderia resumir isso como o ciclo da prosperidade, né? Você ajuda, você ganha, o cara ganha, ele ajuda outra pessoa, de alguma forma volta para você. A gente voltar aqui, É aquele livro, eu não sei se é o Segredo da Mente Milionária, ou é algum outro que fala, você quer se tornar um milionário, né? Faça alguém um milionário primeiro. É o ciclo da prosperidade, né? é isso aí. E só voltando aqui, que aí você comentou, pô, eu saí, eu fui viajar, a Luana continuou atendendo, eu mandei mensagem para ela, entre em contato com isso é processo, a organização. E quando você implementa, as pessoas entendem muitas vezes, vou implementar um processo, eu vou colocar um negócio aqui, já pensa em custo. Putz, mas vou ter que gastar com alguma coisa. Para você implementar uma jornada do cliente legal, né? Vamos usar essa palavra, uma jornada decente. Uma jornada do cliente decente. Tem custo para isso, Edu? O dono de oficina que está ouvindo a gente vai, puta, não, mas eu vou ter que gastar dinheiro com isso. Não, ele realmente vai precisar gastar dinheiro com isso ou tem como fazer sem gastar dinheiro? Olha só, William, enquanto você estava falando, já brotou as palavras na minha cabeça que eu já escrevi, né?
Você perguntou qual o custo, né, que você vai ter para montar um processo ali para você criar a jornada do cliente. Bem, você vai gastar o tempo, né? Você vai ter que disponibilizar de um tempo, não vai ter custo ali, mas que por sinal, quando você investe no tempo para criar um processo de atendimento ao cliente dentro da oficina, o que vai acontecer é que justamente você vai ter o seu tempo otimizado. Isso daí, olha só, você investe o tempo, você ganha tempo, juntou isso daí, e aí o ganho é enorme. Por quê? Querendo ou não, aquele passo a passo que vai ter, isso daí vai otimizar, né? O cliente não vai ficar naquela agonia da espera, não vai ficar naquela loucura, não vai dar tempo dele passar raiva. Não, olha só, ele passa raiva por quê? Porque ele perde tempo. Sabe aquelas coisas que a pessoa faz assim, liga no call center lá sei lá, se liga, pronto, liguei lá na no negócio lá da locadora lá que a gente fez, porque eu queria entregar o carro um pouquinho depois. Meu, aí sabe aquele negócio de ficar digite um para não sei o que, meu, aquilo ali é um saco. Na hora que apareceu ali a atendente para que eu pudesse falar com ela, eu confesso que ali assim a paciência ela já estava bem reduzida já. E ali eu perguntei, eu tô com um carro, eu tenho um horário para entregar por volta das 16 horas, eu queria saber se eu poderia entregar um pouco depois sem ter um custo. Ela simplesmente falou assim: "Ah, espera só um instante". E aí ela foi olhar o meu cadastro lá, não sei o quê, aí demorou um tempo, quando retornou ela: "Senhor, você não tem o direito de entregar o seu carro". Eu cortei ela no meio, eu falei: "Tá, então tá bom, muito obrigado, sua resposta era o que eu precisava saber". Foi não, meu, mas foi uma experiência horrível, né. Então, assim, você criar um processo bem bacana, simples, a única coisa que você vai gastar, William, e você dono de oficina que está assistindo, é você tirar um horário na hora que você fechar a oficina e você colocar e desenhar isso de uma maneira simples, que nem eu fiz aqui, ó. Pegar um papel e você fazer aqui, ó, quadrantes aqui, você colocar como que o cliente chega aqui na minha oficina, como que ele é atendido, como que eu faço? Aí você começa a analisar, né? Que nem o William falou, será que a hora que ele chega eu vou na direção do cliente ou eu espero ele vir até eu? Isso é um problema gravíssimo, né? Então, assim, será que quando ele chega, se a minha oficina é um pouco maior, tem ali destacado onde é a recepção, onde é o local de atendimento, para que ele possa se deslocar, ou ele vai ficar perdido no pátio, não sabe nem para onde ir, né? Então, você fazendo ali, a única coisa que você vai gastar é você investir o seu tempo para você desenhar um processo simples, do qual vai fazer com que você otimize muito o seu tempo e ali seja muito bem aproveitado e que o cliente já se sinta muito bem ali dentro da sua oficina mecânica. Eu ia perguntar quanto tempo demora, mas você já respondeu isso, mas vamos pular para a próxima, então. Existe, tem que deixar claro, a gente está mostrando todos os benefícios de você aplicar uma jornada do cliente bem definida. Mas Certo. existe algum momento, existe alguma situação que uma jornada do cliente é ruim? Porque vai que existe. É bom saber, né? Então, refazendo a pergunta, existe alguma situação que você ter uma jornada do cliente bem definida é ruim para a oficina? Ah, William, a única coisa ruim é não ter. É não ter a jornada do cliente. Não tem, William. Porque isso daí é um benefício, é uma ferramenta indispensável, que nem eu falei no início. Você querendo ou não, ela existe dentro da sua oficina. A única coisa, o que diferencia é, você sabe dela, você sabe que ela existe, você tira proveito, né, mas de uma forma saudável. Tirar proveito é, você utiliza ela da maneira correta, que nem uma ferramenta, né, ferramenta de fasagem para você fazer uma correia, a troca da correia dentada. Você tem a ferramenta de fasagem, mas você usa ela de forma correta? Né, você tem ali um multímetro automotivo. Você utiliza ele da forma correta? Ou você compra um multímetro automotivo só para medir a bateria ali?
só para ver se a bateria está boa ou não, se o alternador está carregando ou não. Você vai comprar um multímetro automotivo só para isso? Você não está utilizando a ferramenta da forma correta. E a jornada ali do cliente, ela existe dentro da sua oficina. Se você souber a importância que isso tem, por isso, William, que na mentoria, né, na mecânica da mente, nós falamos acerca disso. Nós deixamos bem claro isso daí. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, quando eles começam a olhar e trabalhar esse ponto aí, o que vai acontecer? O índice de aprovação da estimativa da proposta de reparo, ela se torna maior. Por quê? Porque você já se importou ali com o cliente, já desde que ele começou a iniciar um contato, um vínculo, um relacionamento com a oficina mecânica. Então, a resposta aí para você de um jeito ou de outro, ela existe dentro da oficina. Agora, se você não desenhar, se você não ter isso de forma clara, você sim, aí você vai ter um problema grave, porque pode ter alguns problemas que não deixam o seu cliente satisfeito. Agora, se você sabe que ela existe e você desenha um processo bacana ali da jornada do cliente dentro da sua oficina, grandes serão os benefícios para você, dono da oficina, para a empresa e principalmente para quem? O motivo do nosso viver, o cliente. Então, ter uma jornada do cliente, não existe um momento ruim, não é ruim. O ruim é não ter uma jornada bem definida. Não tem uma jornada bem definida, você colocou certo, porque se de um jeito ou de outro ela existe, só que ela é ruim, né? Você não tem, é que nem a gente falou, né? Qual que é a composição do terreno de Marte? O cara nem sabe que tem, né? Pois é, dentro da sua oficina é isso. Você, de um jeito ou de outro, tem. Só que se você não souber, né, entender esse processo, aí se torna ruim. E aí você pode ter um grande prejuízo aí, né? Você pode perder um cliente. Você pode perder um cliente bom, né? Numa jornada do cliente, aí você pode perder um cliente bom. Que às vezes ele já vem, né? Tá tendo um processo ali na jornada do cliente dentro da sua oficina que está incomodando aquele cliente. Ele gosta do seu serviço. Só que a maneira como ele é atendido, ou como ele é tratado, ou como ele é cuidado, já está começando a gerar um desconforto para ele. E aí o que acontece? Se ele passa por alguma outra oficina que o cara dá atenção e que, sabe, se importa com ele, tchau, ele não vai pensar duas vezes. As pessoas, elas são carentes, né? Elas são carentes de atenção. Então, quando não recebe atenção na hora que ela precisa de um serviço, meu Deus do céu. Pode ter certeza, você, dono de oficina que está assistindo a gente, ou até mesmo o William, tem locais que você não vai, eu tenho certeza. Eu não vou naquele local porque eu fui mal atendido ou não me deram a atenção devida. Eu não volto. Eu ando 5, 10, 15 quilômetros a mais para ir num outro local, mas eu não vou naquele local porque eu não fui bem atendido. É verdade ou não é, William? E como eu falei, não só na loja de sapato, como em outros serviços que já aconteceu e eu não preciso mencionar aqui também, no carro principalmente. Olha, pois é. Du, para a gente finalizar aqui, para o dono de oficina que está nos acompanhando, que chegou até aqui, vamos dar um exemplo rápido, um exemplo prático de como ele, pelo menos, começar a pôr em prática a rotina do cliente. Ele pegar aqui agora, falou, você falou, na hora que terminar o dia de hoje, ele parar, fechar a oficina dele e falar, como que eu ponho em prática isso? Começar a definir pelo menos isso, escrever isso. Dá um exemplo aí Ó, para William, gente. o William, assim, o dia já está começando, né? Alguns amigos já estão se direcionando para a sua oficina. Pronto, vai chegar um cliente hoje. Olha diferente para ele, né? Como ele vai ser atendido? Desde o momento que ele chegar com o carro, ou alguém que entrar em contato com ele. Pronto, o dia já está aí. Como que vai ser a experiência desse cliente? Que ele vai levar o carro, porque você já agendou para ele deixar o carro hoje com você, ou ele vai entrar em contato com você, né? Ver quais são as experiências que os clientes tiveram dentro da sua oficina hoje. Chegou no fim do dia, anota no papel. Cliente de tal carro, né? Ele entrou em contato comigo, fez assim, assim, assado, né? O cliente entrou em contato pelo telefone. Eu deixei. Teve um cliente que me cobrou,
eu esqueci de dar um retorno para ele, o cliente me cobrou, você anota ali e depois você, quando desenhar o processo ali rápido, simples, como eu mostrei para vocês, aonde é nesse passo a passo aqui que houve um erro, que houve um erro de comunicação, do qual de uma certa forma você, dono de oficina, deixou de fazer, e fazendo com que o cliente ou ele não ficasse muito satisfeito ou ficasse satisfeito. Deixa eu só falar um negócio aqui, William, aproveitando que você falou disso daí. Ontem, olha só a importância da jornada do cliente, como todos os pontos são essenciais. E o que é a experiência do cliente? Eu ainda estava lá no Nordeste, um cliente, porque eu tenho uma lista de clientes VIPs, do qual eles entram em contato diretamente comigo, tá? E aí eu dou todo o respaldo para eles, tudo certinho. Eles pagam por isso, tá? Não é, eles não. Olha, lógico que você tem meu telefone, cara. Eu respondo a hora que você mandar mensagem. Aí o que que acontece? Esse cliente entrou em contato comigo, né? E ali eu estava tomando um café e ele entrou em contato comigo e eu já respondi ele na hora. Ele falou: Edu, ó, daquele probleminha lá que eu comentei com você na sexta-feira que aconteceu com a minha esposa. Olá, ó, então na oficina somos psicólogo e conselheira, justamente isso, é você se importar com o cliente, né? Aí o que que acontece, William? Ele entrou em contato comigo, ele falou: ó, na sexta-feira eu tinha comentado com você, o carro deu um cortezinho, né? E hoje ele deu, e eu queria dar um pulinho lá na oficina só para passar o aparelho. Eu consigo? Consegue. Eu já vou deixar a Luana avisado que você vai estar se deslocando para lá. E assim que chegar, o Renato já vai passar o scanner, vai dar um print. Se ele vê que acusou alguma coisa que o carro vai ser necessário ficar, aí o carro já fica com a gente. Se for só uma reprogramação, então a gente já vai. Olha só, ele entrou em contato, a gente já ali organizou todo o trâmite. Isso faz parte da experiência do cliente. Ele foi bem atendido conforme o combinado, porque ele faz parte desse grupo de clientes. Eu já encaminhei ele para que ele já levasse o carro, já deixei a Luana, já deixei o Renato preparado. Olha só a experiência do cliente. Agora, você sabe o que que fechou com chave de ouro, William? A experiência do cliente, que foi um boom, que assim que ele me deu um retorno, foi a primeira coisa que ele falou, era o que todo dono de oficina deveria dar a máxima atenção. Porque esse cliente, como ele veio assim, é um grupo de amigos que eu atendo, que um vai indicando o outro, a maioria deles nunca foi até a Tagma, conhece a Tagma através da rede social. Só que ele foi até a Tagma. E aí, na hora que ele chegou, simplesmente na hora que ele me deu o retorno, ele não falou do atendimento da Luana, porque foi legal, não falou da rapidez, da agilidade. Ele falou assim: caramba, Eduardo, você tá de parabéns, hein? A oficina limpa, organizada. Olha só o que que ele falou. E assim, é um cliente de um nível muito alto. E eu conheço por onde esse cara anda. Então ele deu um elogio. Então, isso daí, de uma certa forma, olha só, um cliente, né? É, A, um cliente premium, na hora que ele chegou, todos os processos ali da experiência do cliente que ele teve, foi, e aí uma coisa marcou demais ele. Ele, caramba, ele olhou todos os ambientes, limpo, organizado, foi muito bem atendido, o processo foi rápido, mas o que ele gostou foi que aonde o carro dele sempre vai é limpo e organizado. Então, quem é limpo e organizado significa que ele vai cuidar perfeitamente do bem tão precioso que é o carro dele. No caso ainda, né, o carro da esposa. Boa. Du, para a gente encerrar, como a gente sempre encerra, qual que fica a frase, a reflexão para o dono de oficina do podcast de hoje? Olha, William, eu teria muitos aqui, né? Deixa eu só ver aqui um aqui, ó. Vou pegar uma aqui que é o seguinte, ó. A experiência do cliente que tanto falamos, aí no caso a gente falou hoje aqui, né? Consiste em deixarmos marcas positivas na mente e no coração dos nossos clientes.
Então, quando ele tem ali, ó, a experiência do cliente, que tanto falamos, consiste em deixarmos marcas. A intenção é essa. O cliente, desde que ele olha na internet, que ele olha a sua rede social, tudo isso vai criando aquele ambiente na mente dele. E aí, quando ele é bem atendido, quando ele é bem recebido, a oficina está organizada, todos os processos, deixa ele ali. Então, assim, a gente está não só marcando na mente do cliente, mas no coração dele, que é justamente o que eu falei, William. Você se importar com o seu cliente, você se importar com ele. Quem é que não gosta quando você, tipo, essa pessoa se importa com você? Então é justamente isso. Então a frase aí para a gente finalizar é essa daí. A experiência do cliente que a gente tanto fala, né, consiste em deixar a marca positiva na mente e no coração dos nossos clientes, certo? Certíssimo. Então, vamos encerrando por hoje. Só relembrando aos donos de oficina que estão nos acompanhando, toda terça e quinta, a partir das 7h15 da manhã, podcast do Edu. E se você tiver qualquer comentário, tema que você quer ouvir, você acha que vai te ajudar a organizar a sua oficina mecânica, te ajudar a lucrar mais em até 90 dias, deixa nos comentários aqui pra gente, que a gente organiza aqui, faz uma live, no caso podcast aqui em breve, e fala desse assunto aí que vocês tiverem vontade, tá bom? Show de bola, é isso daí. E como o William falou, né? Eu acho que hoje já é o dia para você já começar a olhar todos os processos, as situações que vai acontecer dentro da sua oficina hoje. E aí no fim do dia você fazer uma anotação e já deixar tudo em ordem bonitinho aí, certo? O melhor Certo. dia é o de hoje. Então, vamos aí até quinta-feira, nesse mesmo horário aí das 7h15. Deus abençoe seu dia, que seja um dia muito produtivo para você, dono de oficina mecânica. É isso aí. Até mais. Até mais, donos de Valeu, oficina. abraço, valeu.